Já que nós estamos ao vivo pela internet, saudar também quem está nos assistindo, né? Ao vivo, agora aqui, ó. O culto está saindo assim, viu, moçada? Ao vivo pela internet também. E eu louvo ao Senhor por isso. Isso traz sobre nós uma responsabilidade ainda maior, né? Porque nós estamos falando somente para o público que está aqui na igreja, mas também para alguém, para muitos certamente, que estão em lugares distantes e por alguma razão não puderam estar aqui, mas de alguma forma estão recebendo do Senhor bom alimento para a alma e serão, portanto, também saciados na sua fome e na sua sede. Sejam bem-vindos. Amém. Hoje pela manhã eu comecei o culto com uma passagem do profeta Abacuque que clamava diante de Deus em virtude da iniquidade do povo de Judá. E o clamor dele era o mesmo clamor, parece que foi tirado do jornal do dia de hoje. E ele diz assim: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Parece que alguém tirou isso no jornal de hoje, né? Continua, parece que lamentavelmente cada vez mais atual. Com isso, irmãos, solidarizando com aqueles que nesses dias, como eu e você certamente, se chocaram com as relaxa que ao vivo é assim mesmo. Hoje, aqui já era. Amém. Agora vai. Relaxa que ao vivo é isso aí, viu? Ao vivo acontecem essas coisas. Porque a gente tem uns carregadores ali que ficam ligando, e aqui são baterias de 9 volts. Elas carregam bem devagarzinho. E aí, como a gente usa intensamente, elas também descarregam. Elas vão descarregando mais rápido do que se carregam. Relaxa. Faz parte da caminhada. Mas vamos seguir. Eu tenho certeza que você tem andado chocado com o que a gente tem visto por aí. Eu não quero absolutamente dizer que a gente tem que ficar mais indignado com o que aconteceu em Paris nesse final de semana do que com o que aconteceu em Minas Gerais nesses últimos dias. Irmãos, talvez a quantidade de mortos e a notícia que chega extraoficialmente é que a quantidade de vítimas da quebra daquelas duas barreiras em Minas Gerais é muito maior do que se possa imaginar. Vidas, não somente pessoas, mas legados foram varridos ali. E portanto, nós como igreja do Senhor, o que fazemos, irmãos? A gente se levanta não somente em oração, mas onde a gente puder, a gente precisa ser bênção. Onde a gente puder, a gente vai colaborar. E se você porventura não puder colaborar de um jeito ou de outro, o melhor, eu sei que você pode fazer, é curvar os seus joelhos e orar e clamar a Deus. Foi isso que o profeta fez aqui, indignado com a violência. Não estamos aqui absolutamente para fazer críticas ali ou aqui, a essa ou aquela religião, não se trata disso. Afinal de contas, queridos, o mundo sem Deus é isso aí. Ou você acha que vai ser alguma coisa melhor? O mundo sem Deus é o mundo do conchavo político. O mundo sem Deus é o mundo do para mim primeiro, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. O mundo sem Deus não sente a dor do outro. O mundo sem Deus não se compadece da dor alheia.
Mas nós que somos a igreja, como diz aquele trecho em várias passagens do Evangelho, mas entre vós não é assim. Entre nós não pode ser desse jeito. Agora repare o que acontece com o povo de Deus também. E muitas vezes, louvado seja Deus, porque o Senhor vai nos trazendo de volta para o caminho. Porque na passagem que foi lida pelo nosso querido reverendo Rodrigo, mostra o povo de Deus murmurando. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: ora lá, quem dera a gente tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, lá era bom. A turma com saudade da época da escravidão. Lá era bom, porque lá a gente sofria, mas estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Olha só, a turma sentindo saudade. E reclamando, porque, olha Moisés, você e Arão nos trouxeram a esse deserto para matar a gente de fome, a nós e esse povo todo. É mole, queridos, imagina. Não foi fácil, não foi fácil. O interessante é que depois deles dizerem isso, irmãos, se você fosse Deus, talvez você dissesse assim: vou mandar um raio na cabeça do abusado. Eu vou mandar um raio aqui, pá, pronto. Não falaram mais nada, não era bom. Quem já viu o desenho animado sabe como é que é a história, né? Pá, pronto, acabou. Mas com Deus, irmãos, é diferente. Se você fosse Deus, resolvia a coisa talvez desse jeito. Se Pompeu fosse mandante nessa história, não ia faltar raio para ninguém, nem para mim. Eu também não estaria por aqui para falar isso. Mas louvado seja o Senhor, irmãos, nós servimos a um Deus de amor. Olha a coisa boa. Porque tendo ele feito tudo o que fez diante dos olhos daquele povo, as 10 pragas vieram uma após a outra para aquele povo no Egito. E a última foi de arrebentar a boca do balão, porque morreu o primogênito de todo mundo, tanto os primogênitos dos homens quanto dos animais. Sabia disso? Morreu o cavalo mais velho, morreu o passarinho mais velho. É mole? Pois é, morreu todo o primogênito, bem diante dos olhos daquele povo. E eles saíram vagando pelo deserto, onde passaram 40 anos. Mas depois eles reclamarem, está aqui na palavra, dizendo que, verso 9: disse Moisés a Arão: olha, diga a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. Lembra aí? Deus ouviu. E ao invés de Deus mandar um raio na cabeça do abusado, olha o que ele diz: quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, se viraram para o deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala a eles, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão. Ó, sanduba do céu. Pão e carne, maravilha. Deus não mandou carne de segunda não, irmãos. Nem mandou carne congelada, daquela bem sem vergonha. Ele mandou do melhor. E a turma se fartou. O que tudo isso ensina a gente nessa história toda, que você já ouviu, quem sabe, outras vezes, sobretudo nesse contexto que a gente tem vivido hoje, em que a gente tem andado pelas ruas com uma sensação de insegurança enorme, e por que não dizer com essa sensação de que em lugar nenhum do mundo a gente se sente seguro. Quando a gente liga a nossa TV e vê o que aconteceu ao povo francês, gente que, como eu e você, escolheu numa noite de sexta-feira sair para comer uma comida estrangeira num restaurante, estava ali reunida no terraço, comendo com os amigos, numa noite sossegada, na sua paz, e de repente chegam indivíduos a troco de nada, sacam suas metralhadoras, sacam seus fuzis e disparam, matando gente à torta e à direita. O que é isso, queridos? Parece
E as palavras de Abacuque estão soando dentro da cabeça da gente. E a gente arrasou, dizendo: Senhor, até quando isso vai rolar? Até quando a gente vai dizer: Senhor, a violência está aí, toma uma providência, Senhor, a violência está cercando a gente. Grandes coisas essa passagem nos ensina. Primeira coisa que nos ensina, irmãos, é a jogar para lá a murmuração, viu? Você sabe o que é murmurar? Eu fui atrás de saber o que é murmurar, direitinho, para não cometer nenhum pecado aqui. E aí fui para o pai dos burros, o velho e bom dicionário. Não vou dizer a marca, não estou aqui para fazer propaganda, mas peguei um bom dicionário. E lá diz o seguinte: murmurar é falar mal de alguém, ou falar mal de alguma coisa. Olha, isso é próprio da gente, viu? A gente gosta disso. Falar mal a turma é. Tem gente que tem uma língua afiadíssima. Não precisa nem de pedra para afiar. Ela se auto-afia, é auto-afiante. Fala mal como quem respira. Quase sempre isso é dito timidamente, aquela coisa do outro. Discriminando os erros e as faltas observadas. Aliás, discriminar ao erro do outro é que é mole, né? Fácil demais. Murmurar tem o seu uso pejorativo, é um comentário malicioso, maledicente, ruim. E aí a Bíblia bate forte nessa palavra, não? Gente que está o tempo todo usando a boca para falar mal de quem não deve. Por exemplo, insatisfeito foi o que aconteceu aqui, o povo murmurava. E era o que estava acontecendo aqui, no caso da passagem do povo lá pelo deserto. Murmurar também pode ter outro sentido, irmãos. Pode ser lamentar-se de uma forma sofrida, queixar-se, lastimar-se. Por exemplo, quando uma pessoa ela murmura distante da sua amada, tomado de saudade, o rapaz murmurava. Essa eu conheço, essa eu conheço um bocado. E a minha história, por muito tempo, quem não conhece, eu namorei com a minha esposa há mais de 8 anos, não sabe? E a gente namorou um tempão, né? A turma perguntava assim: vixe, rapaz, será que sai esse casamento um dia? Demorou, claro que demorou. Eu ia tirar ela para casar, para ir morar onde? Numa choupana embaixo da ponte? Eu tive que ralar um bocado para chegar lá para o pai dela, aquela coisa, olha, para tirar a moça de casa, é aquela coisa, né? Fui para São Paulo fazer meu mestrado, e foi aquela correria, mas foi bênção do Senhor. Durante esse tempo, passei muito tempo em Petrolina, depois fui para São Paulo. Quando fui de Petrolina para São Paulo, a moçada achava que dizia: esse aí vai embora, não volta mais não. Volta mais não. Eu digo: vou, rapaz, isso é palavra de palavra. Fui lá para o pai dela e disse: não, rapaz, eu sou um homem de palavra, eu quero casar com a moça, vou botar nela um anel de noivado. Mas e fui lá para São Paulo noivo, viajei noivo e voltei para buscar minha princesa. Hoje ela está aí, tá vendo? Então, irmãos, eu murmurei muitas vezes, mas o meu murmúrio não foi nada esse murmúrio da maledicência. Foi um murmúrio de um coração saudoso, que afinal de contas, o que eu fazia lá em São Paulo era ralar muito, enquanto eu estava fazendo meu mestrado lá na Universidade de São Paulo, em parasitologia. Deus abençoe aquele lugar. Fui muito bem recebido pelos professores e colegas, e ali fiz o meu trabalho. Amém. Então, murmurar é isso aí. Também tem seu lado bom. É um substantivo masculino, é um comentário, um dito, uma frase, um pronunciamento, feito em voz baixa, como em segredo, um sussurrar. Portanto, irmãos, há diferença quando a gente clama, arrazoando com Deus, e quando a gente murmura, reclamando de barriga cheia. Diga aí quem está do seu lado: não reclame de barriga cheia não. E nem de vazia, né? E nem de vazia, sabe por quê? Porque você está vazia de cheia. É isso aí, queridos. Então,
Então, o que acontece? Veja bem, o mundo, a gente está passando hoje, irmãos, o mundo está convulsionando. São, de fato, os últimos dias. Jesus, de fato, está às portas, irmãos. A igreja, a gente não pode perder essa visão. O Senhor pode voltar agora, antes desse sermão terminar. E eu rogo ao Senhor que não fique um aqui. Fica aí os ar-condicionados, tudo queimando, porque ninguém desligou, não tem ninguém para poder ligar. Agora, se você ficar, a culpa não é minha. Avisado você foi e tem sido, que o Senhor está às portas, e o bom e velho discurso de João Batista continua valendo. Era um homem de um discurso só, e nunca foi tão atual. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Eu estou indignado com o que eu estou vendo. Eu ligo a minha TV, não aguento mais. Tem hora que eu não aguento ler nem as letras grandes do jornal, que eu tenho tido pouco tempo para ler. E o que fazer quando parece que a gente está sofrendo essa escassez e o deserto parece que está avançando em cima da gente? Vamos lá, o que é que eu faço? Em primeiro lugar, quando você se sentir acuado, sofrendo, parece que está entrando nesse deserto, nessa situação constrangedora, lembre-se do passado, do tempo que passou, porque nesse tempo que passou, Deus foi contigo. Lembre-se do tempo que Deus foi com você. Quando eu olho para esses atentados na França, 100 e tantas pessoas mortas, gente inocente, gente que, como eu e você, saiu num domingo de noite para ir à igreja, para ir a um restaurante, para ir comer uma pizza com os filhos, com os amigos, e não voltou mais, porque uns malucos, e vamos ser bem diretos, uns covardes. Porque, moçada, vamos lá. Para um bom nordestino, para um bom brasileiro, o cidadão quer mostrar que é macho, irmão? Vai lá, bota a mão na tua arma, vai para dentro de uma base militar, dá tempo com quem pode brigar com você. Ir para dentro de um cinema, pegar gente desavisada, que tipo de guerreiro é você? Você é só mais um covarde travestido de qualquer que seja a sua ideologia de vagabundo. Uma vergonha na tua cara, rapaz. Vamos ser radicais? Vamos ser radicais. Mas seja coerente com o seu radicalismo. Joga a covardia para lá. Todo mundo quer ser corajoso, mas o corajoso não quer trocar tapa com quem pode se defender. Ele só quer trocar tapa com quem não pode. Então a gente olha para a situação e diz assim: Senhor, o que é que eu faço? Eu tenho que dizer: louvado seja o teu nome, Senhor, porque eu posso olhar para trás. E se tu foi comigo lá atrás, louvado seja o teu nome. Se eu estou aqui, é porque não foram as minhas forças que me trouxeram. Foi a graça de Deus. Lá em Provérbios 10, a Bíblia diz assim: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Isaías, o profeta, disse lá no capítulo 26: também no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está um desejo da nossa alma. Irmãos, quantas vezes, lembre-se aí, você clamou e Deus respondeu ao teu clamor, meu irmão querido, minha irmã? Hein? Quantas vezes você clamou? E vamos ser bem sinceros, eu não preciso ser profeta para dizer que Deus respondeu muitas vezes a você, bem diante dos seus olhos, para você ver a coisa acontecendo. Você pediu e Deus fez. E Ele, quando fez também questão, naquele jeito amoroso que só Deus faz, e sussurra no seu ouvido, dizendo: você pediu e eu fiz por você. Quantas vezes, muitas vezes, na minha vida foi assim, e na sua não foi diferente, porque eu não sou melhor que você em absolutamente nada. Lembre-se aí, a esperança adiada desfalece o coração, diz a palavra, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Quantas vezes Deus nos tratou assim? Na hora da tua angústia, o Senhor respondeu. Se eu entrar nessa aqui, não vai faltar é verso. Clama e eu te responderei. Olha que coisa linda. Deus é assim, queridos, com a gente. Isso sem falar nas outras tantas vezes que você sequer clamou
E Deus fez por você. Ele sabia da tua necessidade. Quantas vezes Ele não chegou lá antes de você? Quantas vezes você chegou em certas situações e disse assim: rapaz, isso ia ser um problema enorme na minha vida. Louvado seja Deus, porque parou aqui. Aqui mesmo isso foi parado, não continuou, não teve sequência, porque isso poderia ter sido desastroso para a minha vida. Amém. Sabe o que é isso, queridos? É o Senhor se antecipando a você, cuidando para que você continue caminhando. É o Senhor zelando para que você possa botar um pé depois do outro, e onde você pisar, Ele está ali firmando os teus pés, porque a Bíblia nos garante que o Senhor firma os passos do homem bom. Quantas vezes Ele não fez isso? Então, quando você se sentir acuado pela vida, quando você se sentir, quem sabe, entrando nesses desertos, lembre-se, não se esqueça, muitas vezes Deus trabalhou no seu lugar e respondeu às tuas orações. Clamaste na angústia e te livrei, diz o salmista lá do Salmo 81. Te respondi no lugar oculto dos trovões. Olha só, Deus responde no lugar oculto dos trovões. Dá para você imaginar isso aí? Imagina que tem um lugar oculto, escondidinho, no meio do trovão, e Deus respondendo a você. É você no meio, no olho do furacão, é você no meio do problema, é a onda quebrando na sua cabeça, é o problema dizendo assim: vou te esmagar, e ali no meio da confusão, Deus ouve você. Quando você menos espera, parece que o inferno está virando em cima da sua cabeça, e você diz assim: agora não. Eu tenho um Deus que ouve as minhas orações. Lembre-se, se você chegou até aqui, é porque a poderosa mão do Senhor nunca deixou de estar sobre a sua vida, em cada passo que você deu até aqui. Viu? Em segundo lugar, se você se sentir assoberbado, acuado, ferido em meio às lutas, porque tem hora que, irmãos, vamos lá, tem hora que a gente diz assim: Senhor, eu vou parar, eu vou pifar. Para usar uma expressão bem de Dom Paulo. Dom Paulo diz assim, deixa para outro: tem hora que você vai pifar, ele faz assim, tem hora que você vai pifar, eu digo: é nessa que eu estou. Porque Dom Paulo, vocês não sabem, tem hora que eu falo com Dom Paulo, eu prometi a Dom Paulo que eu seria um dos pastores dessa igreja que pouco iam levar problemas para ele. E eu tenho cumprido a minha palavra até aqui. Eu tenho levado quase problema nenhum para ele lá, porque eu sei que ele tem problema de sobra, irmãos. E quem lida com o volume de coisas que ele lida, só pode ficar muito assoberbado. E se não fosse o Espírito Santo de Deus para guiar os passos dele, eu acho que ele não suportava. Aí quando a gente se encontra, eu disse para ele: tudo bem, Pompeu? Eu digo: Dom Paulo, está tudo bom. Olha, não está o mar de rosas não, mas relaxa, porque o que não é mar de rosas a gente está digerindo e vamos. Eu tenho lá uma equipe bacana e a turma está me ajudando, vamos lá. E aí eu vou levando as boas notícias para ele. Aí tem hora que eu não tenho como, ele olha para mim e fala: você está com uma cara de cansado. Eu digo: você está cansado, Pompeu? Eu digo: estou. Ele: relaxa, meu filho, é assim mesmo. A luta é assim mesmo. Porque descansar é lá. Lá, meu filho, é lá. Descansar é lá. Temos a eternidade toda para descansar. Ele já me disse isso essa semana. Conversei com ele ao telefone rapidamente. E ele me dizendo a mesma coisa. Descansar, a gente tem a eternidade toda para descansar, filho. É isso aí. Irmãos, o tempo que nós vivemos aqui é para trabalhar para o reino. Porque depois desse tempo é esperar pela eternidade na presença do Senhor. É dormir esperando o dia do Senhor para os que partem nesse tempo. Porque eu particularmente creio de todo o meu coração e meu entendimento que eu não vou ver a morte. Eu creio que não. Eu creio que Jesus volta antes de eu partir. Eu creio que eu vou nesse arrebatamento aí, meu filho. Agora ele vai chegar pré, pró, pós. Eu não brinco com ninguém. 3 anos e meio não vai me fazer ficar discutindo com ninguém essa teologia do antes, durante ou depois. Não estou esquentando a minha cabeça com isso. Mas nós temos a eternidade inteira para descansar, e aqui é trabalho, queridos.
Então lembre-se de uma coisa: se as lutas te afligem, se as lutas te preocupam, se as lutas te ferem, olha lá, porque ferem mesmo. Primeiro, para você entrar na luta, você tem que batalhar, meu irmão. Eu não conheço ninguém que vá para a luta para não se machucar. Eu não conheço um que vá para a chuva sem se molhar. Não conheço um. Se você vai para a chuva, vai se molhar mesmo. Então, se você está no meio da batalha, fique certo que você vai se ferir. Agora, lembre-se de uma coisa: em meio a todas essas batalhas, em meio a todas essas feridas, fique certo de uma coisa: Deus esteve sempre atento às tuas necessidades. Amém? Amém. Pronto. Se Ele esteve atento às tuas necessidades, é porque Ele sabe o que você precisa. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. Deus sabia que aquela moçada estava com fome, com saudade de comer carne e pão. E Deus disse assim: eu vou dar, pronto. Se estão com vontade de comer pão, eu vou dar. É como um pai faz a vontade do filho. Amém. E foi isso que Ele fez. Deus conhece as nossas necessidades físicas. O que o povo estava ali era sem perceber muitas vezes, e a gente como igreja também muitas vezes não se dá conta, é que as bênçãos de Deus chegam em qualquer tempo. O que o povo não percebeu é que a carne e o pão do Egito também era Deus operando. Deus proporcionou a carne e o pão lá, que a turma estava com saudade. Olha lá, era pão e carne até fartar. Pois é, Deus providenciou lá também. O que o povo não estava percebendo é que a carne e o pão do deserto era o mesmo Senhor. Tinha o vigor da graça de Deus. Tinha algo do milagre do Senhor. Tinha o sabor de uma liberdade que aquele povo não sentia há tanto tempo. E diz a palavra: e o povo sairá, colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove ainda em minha lei, se anda na minha lei ou não. Olha, sabe o que é isso, queridos? Era Deus provando eles todos os dias se eles iam andar em obediência ou não. Porque quem pegava o maná para mais de um dia, que era comum, a moçada pegava aí, está falando de novo. Vamos lá. Olha, querido, se algo as trevas não vão conseguir impedir que essa palavra seja proclamada, não tem jeito. Eu estou esperando o microfone chegar, porque nós estamos ao vivo para a internet, por isso, senão eu ia no gogó aqui mesmo, porque é mole, tranquilo, viu? Mas vamos seguir, segura essa. Então vamos lá. Deus dava um maná para o povo todos os dias. Quem pegava para mais de um dia, o maná estragava. Ele ficava embolorado, mofado, não servia. Literalmente não servia. Ninguém queria comer comida estragada de um dia para o outro. Era assim que era, devia ser. Isso ensinava o povo a estar na obediência, na dependência completa do Senhor. Então para hoje chega. Olha, irmãos, olha, o pão nosso de cada dia chega todos os dias. Você está percebendo isso ou não? Você se dá conta desse negócio? Da importância disso? Irmãos, a obediência é a essência e a evidência de uma intimidade com Deus. A obediência, ela é a essência de um relacionamento com o Senhor. Ela é a evidência de que você tem intimidade com o Senhor, seu relacionamento correto com Ele. Agora, lembre-se de uma coisa: sem a essência, a obediência é mero formalismo, é mero legalismo, irmãos. Porque você pode obedecer sem ser de coração. Você pode trazer a sua oferta diante do altar e a sua oferta não ser de coração. Não faz isso por amor. O que Deus quer, irmãos, é que a nossa oferta, como nós pregamos aqui a semana passada, seja aquela oferta do amor que vai muito além das aparências que o homem pode enxergar. Deus está atento às suas necessidades e quer abençoar você. Tem gente por aí que não desfruta da alegria, da presença de Deus, simplesmente porque não é obediente. Anda a vida inteira em desobediência. Agora, se você abrir a sua Bíblia, lá em João 15, olha a coisa linda. Vou aqui ler para vocês, olha que coisa linda. Isso é uma declaração de amor, irmãos. Essa você já conhece de cor.
Quando Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor, todo ramo que está em mim não der fruto, Ele o corta, e todo aquele que dá fruto Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Sabe, está falando de quem? De você. Se você permanecer em Cristo, você vai frutificar. E quanto mais fruto você dá, mais Deus vai podando para você frutificar mais ainda. Olha que coisa linda. Agora a poda às vezes dói um pouquinho, corta daqui, corta dali, tem gente que não entende. E Deus, quando vai podando um, podando o outro, daqui a pouco o galho começa. Você tem que ter paciência, querido. O trabalhar de Deus tem seu tempo, viu? Entenda isso. E o tempo de Deus, muitas vezes não é o nosso. E não é mesmo. Para quebrar todos os paradigmas da lógica do ser humano. Para que a gente aprenda a esperar o tempo. E isso é precioso aos olhos de Deus também. Então a gente precisa entender que se Deus está atento às nossas necessidades, o que nos resta é andar em obediência a Ele. Se o Senhor nos diz aqui no Evangelho: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, disse Jesus, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Eita, pronto, já disse tudo. Não pode fazer nada sem Jesus, querido. Você não vai a lugar nenhum se Deus não estiver abençoando sua vida. Você não vai produzir nada que preste se Jesus não estiver com você. Então abra os seus olhos. Quando Jesus mandar, quando Deus falar com você, a palavra é essa, é simples. Obedeça. Atenda. Atenda. Preste atenção. Quantas vezes você está ouvindo? É por isso que tem aquela frase, aquela expressão que Jesus usava tanto quando dizia assim: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Sabe por que ele falava assim? Porque tinha um mundo de gente que tinha ouvidos para ouvir e não ouvia nada do que ele dizia. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo a você o seguinte: que quando as coisas parecerem incertas para a gente, para a humanidade, para você, quando as forças faltarem a você no meio da luta, no meio da batalha, da correria, lembre-se de uma coisa: Deus tem promessa na sua vida e Ele vai cumprir todas elas, viu? Não vai ficar nenhuma pelo meio do caminho, e Ele vai fazer isso tudo, vai prover a você, porque Ele é fiel, porque Ele ama você. Deus não deixa nada pela metade, irmãos. A Bíblia nos garante lá em Filipenses, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, Deus vai prover porque Ele é fiel. Fiel é o que prometeu. Amém. Não precisa, você pode, queridos, se pastor Pompeu fizer uma promessa a você, eu garanto a você o seguinte: que você pode quebrar a cara. Viu? Porque pastor Pompeu é homem igual a você. Agora, se Deus prometer, 1000 pastores Pompeu parecidos comigo não vão nem amarrar o sapatinho, não vão adiantar. Porque se Deus prometer, Ele vai cumprir. Descanse. Deus provê. 1 Timóteo, 2 Timóteo 2, Paulo diz lá: se formos fiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Tá vendo? Retenhamos firmes, irmãos, a confissão da nossa esperança, como disse o autor dos Hebreus, porque fiel é o que prometeu. O salmista lá no Salmo 39 abriu a boca e disse: agora, pois, Senhor, o que é que eu espero? A minha esperança está em Ti. Tá vendo? Então, meu irmão, minha irmã, quando você ligar o seu computador, quando você abrir o seu jornal, quando você ligar o seu rádio e ouvir os jornais, as notícias, e parecer que o mundo está avançando em cima de você,
lembre-se de uma coisa. Primeiro, que se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi a mão poderosa do Senhor que te ajudou a dar um passo atrás do outro e firmou os teus pés para que você chegasse até aqui. Hoje, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. Olha que coisa linda, que ideal maravilhoso. Às vezes a gente esquece. Para a gente chegar aqui, muita gente se sacrificou. Muita gente deu o melhor de si. Eu quero hoje louvar aqui nesse púlpito as pessoas que nesse país de fato tiveram a ousadia de amar essa nação, de amar esse país pelo que ele é, não pelo que ele tem, pelo que ele pode dar. Eu quero louvar ao Senhor pelas pessoas de bem dessa terra, pelos pais que abraçam seus filhos, pelos filhos que abraçam e entendem os seus pais. Quero louvar ao Senhor pelos empresários decentes, pelas pessoas que não se curvam à iniquidade. Quero louvar ao Senhor pelos pastores que não se curvam a essa teologiazinha barata que está vendendo uma fé sem graça e financeira. Eu quero louvar a Deus por aqueles que olham para frente e têm a coragem de dizer: eu vou investir a minha vida nisso e eu não preciso de dinheiro para isso, porque eu tenho um Deus que é tudo por mim. Eu quero louvar a Deus pelas pessoas de coragem dessa nação. Eu quero louvar a Deus por aqueles que curvam seus joelhos e oram e se compadecem por aqueles que sofrem. E mais do que isso, que estendem a mão da graça para ser bênção. Meu irmão, sê tu uma bênção. Diga aí quem está do seu lado: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Deus quer mover você. Deus quer abençoar a tua vida. Se Ele te trouxe até aqui, não foi à toa, foi para você ser bênção. Passo após passo, dia após dia. Não foi fácil para você não, eu sei. Não é fácil para ninguém. Tem hora que a gente quer descer do barco, tem hora que a gente quer desistir, tem hora que, como diz Dom Paulo, a gente vai pifar. Mas se você não pifou, creia, Deus está recarregando a tua bateria e você às vezes nem está se dando conta. Se Ele esteve atento às tuas necessidades até aqui, o que faz você pensar que vai faltar daqui para frente? Vai para frente. Deus tem promessas na sua vida e Ele vai cumprir todas elas. Amém? Eu quero que você saia hoje desse tempo, apesar do mundo estar como está. Nós fomos chamados para sermos sal e luz. Esse é o nosso dever. Essa é a nossa resposta ao amor que Deus tem derramado na nossa vida, dia após dia. Agora, quer um bom conselho? Comece fazendo isso dentro de casa. Eu digo isso sempre aqui. É dentro da sua casa onde tudo isso começa. É no seu relacionamento com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. É aí onde tudo começa. Porque assim a igreja será sadia e vai cumprir o seu papel no mundo. Amém? Vamos orar? Baixa a cabeça um minutinho.